É, outro dia, há um tempo atrás, eu preguei, né? E aí, no começo, antes de começar a pregar, eu falei que estava... Ai, gente, me perdoe, que dá aquele friozinho na barriga. E aí, alguém, depois que terminou o culto, uma irmã, amorosamente, chegou para mim e falou: irmã, não precisava a irmã falar que estava nervosa e tal. Mas eu falei: olha, e agora ela deve falar de novo, né? Que eu estou falando de novo nisso. Mas eu falei que é assim, olha, é mais ou menos como a Bíblia fala, né? Que o pecado confessado, ele traz perdão, alenta o coração. E a gente, quando confessa que está aqui com frio na barriga, aos pouquinhos o frio vai passando. Chegou o momento, e antes de compartilhar a palavra, eu queria lembrar vocês que esse é o mês da família e que vai terminar com um passeio, né? Esse passeio da família vai ser dia 29, com batismos e um gostoso piquenique, tá? Então, vocês devem procurar o pessoal que está trabalhando aí com a família, depois vocês vão se informar melhor, para pegar as pulseirinhas ali também, é importante pegar, por quê? Toda quarta-feira a gente está trabalhando com o tema Insista, não desista. E aí é muito importante que nós participemos, porque a família precisa ser cuidada, né, em todos os sentidos, e especialmente no sentido espiritual. Está dado o recado, eu gostaria que a igreja se colocasse de pé e abrisse suas Bíblias, ou como eu que leio aqui, porque a visão está encurtada e fica melhor de ler, ou peguem seus celulares com as Bíblias aí. Abre as Bíblias em Gênesis 15. Gênesis, capítulo 15, versículos de 1 a 7. Gênesis 15, versículos de 1 a 7. Quando a Rô me trouxe o tema, ela falou sobre transições, né? Sobre mudanças, como nós devemos lidar, ou lidando com as mudanças. E eu fiquei pensando, na verdade, as mudanças na vida da gente são tantas, né? Desde as mudanças físicas, emocionais, espirituais, a gente passa por toda a gama de mudanças. E aí eu escolhi falar sobre uma mudança que precisa acontecer na nossa vida, que é a mudança de visão, é a gente ter uma visão que vem de Deus. E aí eu escolhi como subtema de hoje da nossa mensagem, a visão de Deus. Então, nós vamos ler lá em Gênesis 15, de 1 a 7. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Então disse Abraão ao Senhor: que me darás? Perdão, disse Abrão, até então ele era Abrão e não Abraão. Que me darás, disse Abrão ao Senhor, que me darás, visto que morro sem filhos e herdeiro da minha casa, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: a mim não me tens dado filhos, eis que um, nascido da minha casa, será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o seu herdeiro. Então levou-o para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. E acrescentou-lhe: assim será a tua descendência. E creu Abraão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isso como justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei da terra de Ur dos Caldeus, para te dar essa terra em herança. Agora nós vamos abrir mais um pouquinho adiante, em Gênesis, capítulo 17, versículos 15 e 16. Disse Deus a Abraão: quanto a Sarai, tua mulher, não lhe chamarás mais Sarai, porém Sara será o seu nome. Abençoá-la-ei, e também dela te darei um filho. Sim,
abençoá-la-ei, e ela será mãe de nações, rei de povos sairão dela. Oremos. Senhor, eis-nos aqui na tua presença, perdoa as nossas faltas, Pai, cometidas através de pensamentos, atos ou palavras. Fala ao nosso coração, Pai, para que nós possamos compreender a visão que tu tens preparado para nós. Oramos-te em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Eu compartilhei, a gente tem uma classe aqui no sábado, na IBD, que é a classe Molde de Servo, e eu compartilhei com o pessoal sobre esse livro aqui, A Janela de Johari, que fala muito sobre o autoconhecimento, né? Essa relação intra e interpessoal. Para a gente desenvolver uma boa relação interpessoal, é muito importante que a gente também tenha uma boa relação intrapessoal, né? Uma relação consigo mesmo. E Abraão, como ele era um ser capaz de vivenciar uma relação com o Senhor, sim, mas também um ser humano que vivia suas crises, vivia seus questionamentos, e não diferentemente de nós, ele questionava a Deus. Nós podemos entender que essa visão que Deus vai dar a Abraão foi uma visão que fez e faz diferença, não só na vida de Abraão e de todo aquele povo, como para nós até os dias de hoje. E aí, nós podemos ver que hoje em dia as empresas, assim, há algum tempo a gente vê que as empresas vêm falando muito sobre 3 itens, né? Toda empresa, basicamente, tem que ter aquele tripé onde ela se pauta para que as pessoas entendam o que é ou como aquela empresa está se projetando. E aí eu percebi que das maiores empresas, a Renault, a Volkswagen, Colgate, todas as empresas, eles sempre falam, eles têm lá em destaque, né, o que a empresa tem de missão, visão e valor. E aí, outro dia eu cheguei na gráfica e tinha uma gráfica bem simples, assim, tinha lá também um quadro pendurado bem grande, onde eles falavam a mesma coisa, sobre a missão, visão e valores. E aí eu comecei a pesquisar um pouco sobre isso, eu percebi que quando se fala de missão e valores, isso está sempre voltado para aquilo que a empresa quer ganhar no dia a dia, é para o hoje, é para o já. Já a questão da visão, ela vai sempre além. É aquilo que a empresa está promovendo, espera no futuro. E daí, quando Abraão até então teve essa revelação de Deus, mais tarde Deus vem a mudar o seu nome para Abraão, e essa bênção é estendida a outras pessoas, a começar na esposa dele, né? Então, eu coloquei aqui como primeiro item, primeira coisa que nós temos, do lado de cá agora, está acostumado do lado de lá. A visão de Deus. Primeiro, a visão de Deus sempre te projeta para um futuro melhor. Sempre que Deus faz alguma coisa por nós, ou sempre que Deus nos dá uma visão, ela vai nos projetar para um futuro melhor. Nós podemos ver isso nos versículos 1, 2 e 3, quando o Senhor aparece, vem a Abraão, dá-lhe uma visão dizendo, não temas, eu sou o teu escudo. Então, primeiro, Abraão estava meio que temeroso, ali assustado, talvez tristonho, né? Porque ele percebeu que ele fez tudo aquilo que ele construiu, ele não tinha como passar para alguém, ele não tinha um herdeiro real. E o herdeiro dele seria aquele servo que era o mais antigo da casa, que era o Eliezer. E aí Deus vem, fala para Abraão através de uma visão e lhe diz, você pode, Abraão, lá no versículo 3, por acaso você pode duvidar do meu poder, você não precisa temer. E ele diz, não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. E ele ainda disse mais, Abraão diz ao Senhor, mas a mim o Senhor não tem dado filhos. E o Senhor diz a ele, eu, na verdade, tenho projetos para você. E ele continua conversando com Abraão.
E aquela visão começa a fazer diferença na vida de Abraão, porque ele começa a vislumbrar um futuro melhor. Na verdade, a visão, a gente não pode considerar que a visão é algo que venha só para abençoar a sua vida. Então, sempre que Deus te der uma visão, Ele vai estar projetando a sua vida para um futuro. E o futuro de Deus é sempre melhor. O futuro de Deus, Ele traz esperança. O futuro de Deus, Ele traz bonança. O futuro de Deus não é que tudo caminhe exatamente como a gente quer. Mas as perspectivas que a gente cria em cima daquilo que o Senhor nos oferece é sempre diferenciado. Mais adiante, nos versículos 4 e 5, nós podemos ver que a visão que vem de Deus, ela, além de nos fazer, de nos ensinar a ter esperança, porque ela vai projetar um futuro melhor para nós, ela redefine a nossa trajetória e norteia os nossos passos, redefine a nossa trajetória. Quantas vezes a gente tem perspectivas na vida e aquilo não sai como a gente quer, né? Os filhos, à medida que vão crescendo, eles vão ficando diferentes. Então, assim, ó, eu estava pensando, o pessoal fala, o Dia das Mães, e aí, mãe é isso, mãe é aquilo. E eu comecei a pensar assim, gente, mas às vezes, eu não sei se algumas mães aqui concordam comigo, a gente se sente assim tão impotente, com tanta dificuldade de dar conta, né, desse papel de mãe, esposa e dona do lar, e a gente corre, trabalha e cuida de filho. E a gente se pega na crise também. A gente fica naquela crise, meu Deus, será que eu estou sendo uma boa mãe? Quem nunca aqui já se perguntou assim, quem nunca se perguntou aqui se você está sendo realmente uma boa mãe? Eu brinco, lá em casa a gente brinca que eu sou baiana, nasci na Bahia, mas fui criada no Rio, então essa mistura é bem de alguém assim, bem nada tranquila, né? E aí outro dia eu estava falando para o Guilherme assim, eu falei, vocês já não estão mais me beijando, estou sentindo falta. Ele falou, mãe, olha o drama. Quando era pequenininha a gente fazia isso, assim, minha mãezinha, e fazia, isso faz uma falta danada, viu, Guilherme? Aí ele falou assim, mãe, o ensaio do teatro foi ontem lá com o Roberto. Aí eu falei, não é teatro não, mas a mãe, ela fica carente também, né? As irmãs concordam comigo, digam amém. A gente fica carente, não é? Do filho paparicar, fazer elogio. E aí, quando está pequenininho, toda hora fala, mamãezinha, beija, abraça, e depois que cresce um pouquinho, perde um pouco isso de vista, né? Então, à medida que os filhos vão crescendo, e a gente vai entendendo o plano de Deus, ou a visão de Deus para a nossa vida, a gente vai vendo como a nossa trajetória é norteada pelo Senhor, é redefinida pelo Senhor. E às vezes aquilo que você pensava que iria acontecer não acontece, o que você nem imaginava que poderia acontecer acaba acontecendo. E aí você começa a entender que quando uma visão vem do Senhor, essa trajetória ela vai ser redefinida. Os seus passos vão ser norteados, mas vai ser sempre para o melhor. Ainda que em alguns momentos a gente não consiga entender. Muitas mães aqui talvez tenham tido um dia maravilhoso hoje, né? Talvez tenha ganhado presente, outras não ganharam, mas algumas podem estar tristes, outras mais alegres. Talvez seu dia não tenha sido aquele dia que você esperava, mas o essencial é que, como mães diante do Senhor e buscando uma visão do Senhor, independente da circunstância, eu preciso entender que a forma como o Senhor age na minha vida, e se eu busco ter essa visão de Deus, Ele vai sempre nortear os meus passos, vai sempre redefinir aquilo que a gente começou e talvez descubra no meio do caminho que precise melhorar. É natural que isso aconteça. Aí diz assim, olha, no versículo 4, ao que veio a palavra do Senhor dizendo, este não será o teu herdeiro. Então, aí ele já aliviou ali o coração, né, de Abrão, e ele levou Abrão para fora e disse,
olha para o céu e conta as estrelas, se podes contar, se é que ele pode contar. E a gente fica pensando assim, gente, os projetos que Deus tem para a vida da gente são maravilhosos. A visão de Deus para nós é maravilhosa. É algo que nós não temos controle, que vai além daquilo que a gente espera. Então, se a sua vida não está ainda dentro das suas perspectivas, dentro da sua visão, de acordo com aquilo que você sonhou, com aquilo que você desejou, é natural que as frustrações aconteçam no caminho. Mas o Senhor nos promete e se compromete conosco a nos ajudar. E as bênçãos do Senhor são assim, incontáveis. Eu, saindo, olhando para o céu, poderia olhar e até começar a contar algumas estrelas, mas perderia rapidinho essa noção, porque não dá para contar. E foi assim que o Senhor fez com Abraão. A diferença é que ele creu no Senhor. E imputou-lhe, e como ele creu, o Senhor imputou. Então, às vezes, o que falta para a gente é crer que o Senhor está trabalhando. Eu escolho, o mundo está em crise, eu escolho crer que o Senhor está no controle. Hoje, a realização do meu sonho eu não consegui alcançar ainda, eu escolho crer que o Senhor está no controle. Então, é uma escolha. Nós precisamos escolher. Ele escolheu, creu Abrão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isso como justiça. E vai tão além que é a partir daqui, onde na Bíblia é a primeira citação, onde o que a gente ouve aqui, Deus falar para Abraão, o primeiro momento em que essa palavra imputou-lhe como justiça, inclusive, está relacionada à salvação, que depois vai acontecer em Cristo Jesus. E aí Abraão, muito temeroso ali, com temor no coração, acreditou e o Senhor fez justiça a ele. E aí, mais adiante, existe um terceiro ponto que é, quando a visão vem de Deus, sempre irá abençoar outras pessoas. É claro que essa visão que Abrão teve foi estendida depois a Sara, como a gente pode ver lá, no capítulo, em Gênesis capítulo 17, versículos 15 e 16, Gênesis 17, 15 e 16, quando o Senhor diz assim, disse Deus a Abraão, quanto a Sarai, tua mulher, não a chamarás mais Sarai, porém será o seu nome, Sara. Abençoá-la-ei e também dela te darei um filho. Sim, abençoá-la-ei e ela será mãe de nações e rei de povos sairão dela. Claro que o sonho de toda mulher que se casa é ter um filho, né? E eu fico imaginando as crises que Sara viveu por não poder dar ao seu esposo um filho. Engraçado, mas até isso tudo acontecer, a gente lê na Bíblia rapidinho, mas foi todo um processo, né? E aí, quando as coisas não acontecem, a gente, como é limitado, a gente começa a querer dar um jeito. Então, não adianta querer dar um jeito, porque só o Senhor pode fazer. E aí, a visão que vem de Deus, ela vai alcançar. A gente precisa crer. Por quê? Essa visão virá, o Senhor vai te orientar, o Senhor vai nortear os seus passos, o Senhor vai redefinir o seu caminho e, consequentemente, essa visão abençoará outras vidas. De alguma forma, de algum jeito, essa visão que o Senhor nos dá, aquilo que o Senhor fala ao nosso coração, vai sempre alcançar outras vidas. A gente precisa entender que os planos de Deus são diferentes dos nossos, né? E a gente também tem que aprender que a visão não se trata, ter uma visão não se trata apenas daquilo que você vê hoje e agora, mas daquilo que você vislumbra. Então, se a gente estiver preso só no aqui e no agora, se a gente estiver tendo uma visão e essa visão só servir para abençoar a nossa vida, se a gente estiver tendo uma visão e essa visão nos limita, então ela não vem de Deus. Porque o que vem de Deus é extensivo a outras pessoas e vai abençoar outras vidas. Como mãe,
eu preciso entender o meu papel. Como mãe, eu tenho responsabilidades bem definidas. Como mãe, eu tenho sonhos e visões para a vida dos meus filhos, mas isso precisa vir de Deus, porque se não vier, nada do que nós vamos fazer adianta. Então, quando o filho vai sair, né, eu pedi ao Binho, eu acho que já está preparado ali, a gente vai passar um filminho aqui, e é interessante assim, a visão que a mãe tem de mundo, de vida, em relação aos filhos, é diferente da visão que o pai tem. E aí, nesse filme que retrata essa história aí da visão, que é bem interessante, eu acho que é assim, tanto a mulher precisa ter essa visão que o pai tem, quanto o homem precisa entender a visão que a mulher tem, que tudo para a gente é um pouco mais exagerado, né? Assim, a criança subiu, vai cair, é uma coisa mais desesperada. Já o homem fala, deixa o menino, caiu, levanta. Então, são diferentes as visões. E a gente precisa aprender a respeitar isso. Tanto respeitar a visão do outro, quanto respeitar aquela visão que o Senhor tem dado a cada um de nós. Aí eu gostaria agora que fosse colocado o filminho. Já está aí? E gostaria que vocês prestassem bastante atenção aí, no que vai passar. Se puder apagar a luz daqui de dentro, vai ficar melhor, que tem que ler, tá? Obrigada. Are you guys sure you got this? Yeah. The twins are plugged in, baby's asleep. How hard can this get? We're men. Besides, I bumped into Chuck Norris at a Pizza Hut once. I think his power's rubbed off on me. Get out of here. A cara Go das on, enjoy mães. your mommy getaway weekend. Presente do Dia das Mães. E passear, ir para o chá da amiga e deixar os filhos com os pais. I'm not a pinata! Yeah, we're gonna need help. Óculos de mãe. Warning, use of this product may alter your perception of reality. All right, everything looks the same. This is a joke. Guys, it's like the Sahara in this cup. Can somebody hit me with some juice? And listen, pulp, no pulp, doesn't make a difference to me. You're the ones dealing with the diaper. Mom goggles. It's beautiful! Okay, sweetie, I need you to sit on your bottom. Listen to Daddy. You sit on your bottom, okay? Daddy's gonna come get you. Dude, don't move. Don't dance. Just sit on your bottom. Okay? Daddy's gonna come get you. Whoa, 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 whoa! Don't you try to stop me. Baby made a poopy, yes you did. Where are your mom goggles? They wouldn't fit over my hazmat suit. Take this. Oh, you're so cute. And then the little boy rocked his mommy. Oh, I love you. Forever. I like
Well, you take it and you fold it from corner to corner. No, I'm asking the question, how do moms do all of this? How do they handle it all? Well, maybe they have goggles we don't know about. It's as if God gave moms a special way of looking at things, you know? Okay, who taught you servanthood? Who modeled grace? Who gave you a taste of what God's love could look like? My mom, Mr. T, and my mom. Anyway, I just think God gave moms a special way of looking at things. Hey, honey. Hey, how's it going at home? It's all good. Guess you could say I'm starting to catch a glimpse of what your world looks like. Oh, really? Yeah. Mama. Hold on, your daughter wants to say something to you. She says she misses you. And she realizes how important you are in her life. And she doesn't know how you do it. And she knows that she can't make it without you. She said all that, huh? I don't know if she said it. But it's what I wanted to say. And I should have said it a lot sooner. I thank God for you. The twins. It was nothing. We have to go, okay? Love you, Mommy. This place is like a pigsty. Amém. Deus seja louvado, né? Eu quero concluir o nosso tema dessa noite, então, repetindo a frase que foi falada, né? É como se Deus tivesse dado às mães uma maneira especial de olhar para as coisas. Talvez alguns de nós aqui já tenhamos perdido a nossa mãe. Talvez alguns não tenham valorizado a mãe como gostaria de ter valorizado um dia, né? À medida que a gente fica distante, isso faz falta. A minha mãe está hoje na Bahia, outras mães aqui estão em outros lugares. Eu agradeço muito a Deus pela vida da minha mãe, dos meus filhos, do meu esposo, e sei que às vezes a nossa visão parece um pouco exagerada. Mas nós, como mães, como servas do Senhor, o mínimo que podemos pedir a Deus é para que Ele nos dê a visão que vem do coração dEle. Qual é a visão que Deus tem colocado no seu coração? Como filho, como filha, como mãe, como pai, qual é a visão? Quando a gente olha pelo olhar do outro, talvez a gente consiga entender melhor a dor do outro, a reclamação do outro, né, a empolgação do outro. Mas quando a gente é egoísta a ponto de querer que só a nossa visão seja percebida, aí fica mais difícil, né? Então, qual é a visão que o Senhor tem colocado no seu coração? Vamos aprender a agradecer a Deus, independente das circunstâncias. Vamos pedir ao Senhor que nos dê a sua visão. Qual é a visão que o Senhor tem para você? E se você não sabe qual é a visão que o Senhor tem colocado no seu coração, qual é a visão que o Senhor tem para a sua vida, então está incompleto, está faltando alguma coisa. Ele te quer como serva, Ele te quer como companheira, mãe, também quer que você se ame, que você se cuide, que você se valorize. Então, qual é a visão de Deus para a sua vida? Eu gostaria que a equipe de louvor tivesse já se preparando para nós adorarmos mais uma vez ao Senhor. E queria deixar aqui esse recado. Eu estava vendo outro dia um filminho e o rapaz falou assim de Martin Luther King, né? Ele falou assim, Martin Luther King não tinha um sonho. Me perdoe quem fala isso.
Aí eu falei, pronto, lá vem o cara, né? Querer falar de Martin Luther King, vamos olhar o que que é. E aí ele falou assim, na verdade, ele não tinha um sonho, o sonho é que o tinha. Esse sonho que vinha de Deus, mexeu com o coração dele de maneira tal, e eu creio que aquele sonho estava atrelado a uma visão, que ele pôde vislumbrar na visão do Senhor algo que se estendesse às outras pessoas. E é assim, qual é a visão que o Senhor tem colocado no seu coração? Qual é a diferença que você faz onde você está, seja no seu trabalho, no seu lar, no convívio no dia a dia uns com os outros, na sua igreja? Qual é a visão que o Senhor tem colocado no seu coração? Eu agradeço muito por essa oportunidade essa noite. Gostaria de poder orar mais uma vez, agradecer a Deus, porque sem a visão de Deus é impossível viver bem. Porque a visão de Deus, ela se estende aos outros. E quando a visão vem de Deus, ela vai abençoar a sua vida e vai abençoar a vida daqueles que estão perto de você, daqueles que se aproximam de você, daqueles que te observam. Então, qual é a visão que o Senhor tem para você? O que o Senhor quer de você? Então, feche os seus olhos um pouquinho, coloque aí para o Senhor, Senhor, dá-me a tua visão, ensina-me a te amar, a te honrar de tal maneira que a sua visão seja essencial para a minha vida. Senhor, nós estamos aqui diante do teu altar mais uma vez. E eu entrego, Senhor, cada coração aqui no teu altar. Eu te agradeço, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor nos dá de compreendermos a tua visão. A tua visão é visão de paz, de salvação, de amor, de gratidão, independente das nossas circunstâncias, independente da circunstância que vivemos. Ajuda-nos a vislumbrar, Senhor, um futuro melhor, ainda que o mundo pareça ir de mal a pior. Nós escolhemos crer que a tua visão é a melhor, Pai. Perdoa-nos, ó Senhor, quando nós não conseguimos entender a tua visão para nós. E ensina-nos, Senhor, os teus desígnios, os teus caminhos e os teus propósitos para nós. Nós oramos a ti, agradecidos que somos, em nome de Jesus. Amém. O Senhor a todos abençoe.